Então, boa noite, pessoal. Vamos lá começar nossa terceira prática, né? Nosso terceiro encontro do estudo do Roda da Vida, como um caminho para a lucidez. A gente vai começar fazendo as preces iniciais, estabelecendo a nossa motivação, aproveitando agora esse período de Sagadawa, onde os méritos são multiplicados, que a gente possa transformar isso em benefício para todos com quem a gente convive, né? Isso é o mais importante, porque nós não estamos separados, ainda que apareça na superfície. A gente faz uma vez em português, duas vezes em tibetano. Prece de 7 linhas, na fronteira noroeste do país de ordem, no coração de pólen de uma flor de lótus, você obteve o mais excelente e maravilhoso Siddhi. Renomado como aquele que nasceu do lótus, você está cercado por um vasto séquito de Dakinis. Enquanto pratico, seguindo seus passos, eu rogo que se aproxime para conceder suas bênçãos. Ó Guru Pema, conceda-me os cílios. Ordenho Jinu Jansan, Pema Ge Sardon Pola, Yansen Choki no Drumni, Pema June Jesu Drag, Ordu Kandro Mampe Kur, Chi Jesu Dadruki, Jinji Lobshir Sheksu So, Guru Pema Siddhi Ho. Virgin Eugene no Johnson, Pe mai gesar don pola, Ayan Saint Choki no drumni, Pe ma june jesu dra, Kordu kandro mampe kur, Chechi jesu dadruchi, Jinji lobjir sheksu soy, Guru pe ma sidi ho. Refúgio Bodhicitta, no Buda, no Dharma, e na excelente Assembleia da Sangha, até que eu alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Drola Pinchir Sanje Drupashu Sange Chodan Sochi Chonam La Jamchu Bardu Dani Chapsuchi Dagi Jing So Jing Pe So Nanchi Drola Pinchir Sanje Drupashu. Vou ler um trechinho aqui do Lama, né, que ele fez essa dedicatória, dedicação, né? Dedicamos nossa prática a todos os Budas e patriarcas que mantiveram acesa a luz do Dharma por inúmeras gerações, aos patronos do Dharma vivos e falecidos, aos nossos ancestrais, a todos os que morrem, todos os seres que morrem para a nossa sobrevivência. Dedicamos nossa prática às pessoas vivas e às pessoas falecidas aqui relacionadas, para que, como uma luz que dissipa a escuridão, o alvorecer de Dharmata e das 5 sabedorias se complete, conduzindo-as à liberação das enfermidades, aflições e confusão, e capacitando-as a agir em benefício de todos os seres. Dedicamos a lucidez e a realização de todos os seres em todas as direções e tempos. Que todos encontrem a felicidade e as causas da felicidade, que superem o sofrimento e as causas do sofrimento. Vamos fazer o nosso período de meditação. Procure uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Então, se lembre que é importante manter a coluna ereta, os ombros relaxados, o olhar entreaberto. Faça algumas respirações profundas. Traga a mente de volta para casa. Inspirando e exalando, relaxa meu corpo. Inspirando e exalando, trago estabilidade ao corpo. Inspirando e exalando, eu desperto a lucidez, a clareza, a vivacidade da mente.
Nós vamos praticar chama para permanência serena, hoje com o foco nos lombos. Nós percebemos a energia do nosso corpo, como um calor interno. Começamos a perceber a força, a firmeza do elemento terra, que nos mantém, que nos sustenta. Nós olhamos diretamente para a experiência, nada a ser visualizado, imaginado, idealizado. A própria experiência da firmeza, da fortaleza do corpo na postura meditativa. Esse é o elemento terra. Observamos agora o elemento água, o aspecto da fluidez, do relaxamento, da soltura, da não obstrução. Deixe sua consciência permear todo o espaço do corpo e observe se há algum tipo de tensão, apenas solte, relaxe. Os ombros, os braços, quaisquer músculos que não tenham necessidade de se manter contraídos. Solte. Os ombros, maxilar, a mandíbula. Apenas relaxe. Esse é o elemento água. Precisamos observar o elemento fogo, calor interno. Perceba a temperatura no seu corpo. Locais mais quentes, locais mais frios. E deixe essa energia permear todo o corpo, inclusive as extremidades, aquecendo-as. O aspecto do Lung, do elemento fogo, é curativo. Observamos o elemento terra, com a força, a firmeza, a estruturação da postura. Observamos o elemento água, o relaxamento, a soltura, a fluidez. E o elemento fogo, calor, a intensidade, a cura em todo o corpo. Procure gerar esse observador interno que percebe diretamente as sensações ligadas ao corpo. Então, vamos passar ao elemento ar. Elemento ar da expansão, da abertura. Como quando ampliamos o nosso olhar e inspiramos ao subir o topo de uma montanha. A sensação de abertura, de espacialidade.
Veja a expansão do tórax na inspiração. Esse é o elemento ar. O elemento ar sopra o elemento fogo. Com a nossa inspiração e exalação, percebemos o calor em todo o corpo. Então passamos para o elemento éter, o brilho da mente, a clareza, a vivacidade, essa eletricidade, o interesse na prática. Tente perceber esse brilho. Mas essa é a prática dos lungs, mesma energia primordial, descrita em 5 aspectos: elemento terra, elemento água, elemento fogo, elemento ar e elemento éter. Assim nós vamos encontrando a estabilização da energia, o equilíbrio dos lungs. Vamos nos manter em silêncio, observando os lungs, o lung dos 5 elementos. Traga sua mente a essa atenção, para esse foco, percebendo o lung dos elementos, circulando de modo natural. E se perceber que se distraiu, volte novamente a cada um dos elementos. Vá percebendo, sem julgar, sem criticar, apenas observe. Então, vamos nos manter em silêncio nessa prática por mais alguns instantes. Voltando, fazendo de novo despertar, né? Vocês vejam, a gente fez, né? 10 minutos de prática, depois das preces iniciais, que a gente fez
o silêncio, um pouco de shamatha, né? E a gente já tinha olhado, hoje é o terceiro encontro nosso, a gente tinha olhado shamatha com foco na respiração, que é o inicial, né? A permanência serena. Também é possível a gente fazer com foco em algum objeto na nossa frente, né? Então você pode usar a imagem de um mestre, uma estátua do Buda, pode ser uma pedra, pode ser um ponto, pode ser uma flor. Independentemente de qual objeto você escolher, né, qual que você vai eleger para a sua prática, o mais importante é que você repouse a atenção naquilo e treine não se perder de si mesmo, na sua própria consciência. Então, esse é o treino para quando a gente for fazer alguma coisa, a gente colocar nossa mente, a nossa atenção naquilo e não ficar disperso, né? Como a gente comentou, como um macaco louco picado por uma abelha pulando de um galho para o outro, como é a nossa mente usual, convencional. A gente vai tentar trazer a mente de uma forma mais funcional, é isso que chama que vai ajudar, né, no nosso caso. Tá bem? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? A gente fez então os 5 lungs. Lembra que os lungs são as energias, na verdade é uma energia só, é o aspecto da energia que a gente observa. Não é nada para ser visualizado, né, imaginado. Uma coisa muito experiencial. Você observa o calor em si, né, quando vê o elemento fogo. Você observa o relaxamento. Por exemplo, você pode perceber que estava tenso a tua musculatura na mandíbula ali. Aí você solta, relaxa. Começa a trazer essa propriocepção, né, a percepção do seu corpo, né? Isso é muito bom. Uma autoconsciência, né, um autoconhecimento em termos de corpo e sensações. Quando você também estiver doente, quando estiver cansado, alguma coisa assim, é bom também focar nos lungs. Você vai estabilizando, equilibrando. Isso ajuda bastante também, tá bom? Gabriel, eu queria Perguntar, perguntar Dani. sobre a meditação. Eu senti bem nítida assim a sensação de calor nas mãos, no lábio e ao mesmo tempo bastante frio nos pés. Então, não sei se. E eu normalmente tenho os pés e as mãos bem frias, mas não sei se. Achei engraçado assim sentir o frio e o calor e um formigamento no topo da cabeça. Tá perfeito, Dani. Isso aí quer dizer que está funcionando a prática dos lungs, é isso mesmo. Então, assim, ó, primeiro a gente vai perceber como é que está a energia em nós. Então, você viu que começou a esquentar a mão, mas o pé ainda estava frio. Então, a primeira coisa é reconhecer como a energia, o padrão energético, como é que está dentro de nós o calor, por exemplo, né? Esse calor, ele pode transitar. O calor não é estagnado, entende? Né? Como fala no tibetano é o Lung, na Índia é o Prana e na medicina chinesa, por exemplo, na China é o Qi. O Qi, ele pode fluir dentro de nós. E isso vem o elemento fogo junto com o elemento água. Então, quanto mais relaxado o nosso corpo, melhor para fluir esse calor. E você vai necessariamente passar a observar esse calor que pode ser descrito de muitas formas. Como uma forma, parece que às vezes está dando um arrepio, às vezes tem gente que descreve como um formigamento, tem gente que descreve como alguma sensação, né, em várias partes do corpo. Isso não é só no budismo tibetano. O próprio Goenka, né, do Vipassana, ele também usa essas sensações que vão cada vez se tornando mais sutis para uma mente que vai prestando atenção naquilo, mais aguçada. E quando você percebe o foco também aqui no topo da cabeça, isso também são os chakras, que as pessoas sentem também. São vórtices onde a energia fica mais e a gente vai ver que cada um vai sentir. Tem gente que sente às vezes aqui, nessa região, ou aqui, ou no coração. Às vezes a pessoa sente como se fosse quando chupa house preto. Já foi essa descrição, já sabe que fica aquela sensação diferente? Às vezes sente assim no corpo. Então isso pode acontecer. Na verdade, isso já está lá, mas só que a gente não percebia antes.
Agora, com a prática, a mente ficou mais focada. Então, ela começa, não é que ela evoca aquilo, ela percebe o que já estava lá. Então, agora você pode começar a equilibrar os lungs. Então, quando a gente faz a prática dos lungs, é também encontrar essa estabilização da energia. Porque a gente vai ver também, Dani, que quando a energia está estável, a mente ela fica calma e tranquila. Ela produz muito menos pensamento. Ela não fica correndo atrás de objetos. Porque quando a energia de alguma forma desequilibra, parece que a mente, ela, como se ela estivesse projetando esse desequilíbrio da energia numa tela mental. E aparecem símbolos, aparecem imagens, aparecem desejos, apegos. Então, parece que eu tenho que correr e fazer alguma coisa. Vamos dar um exemplo simples. Por exemplo, a gente está a sensação de um frio no pé, que você não percebeu aquilo. Daí você vem na tua mente, eu preciso ir atrás de um cobertor, preciso pôr uma meia, ou preciso tomar um chá, alguma coisa. Então surge algo na mente que me impele a fazer algo. Se você equilibra a energia, é como se estivesse indo na causa, na raiz daquele, não é problema, né? Daquela situação que surge, que manifesta. Então você estabiliza a energia, vai ter muito menos desejos, muito menos aspirações de precisar de coisas, entendeu? De depender de circunstâncias externas para arrumar a experiência. Então, uma pessoa que está bem estabilizada a energia, ela fica menos dependente do mundo externo e ela pode ajudar melhor as pessoas também. Por isso que quando a gente faz a nossa prática, né, de equilíbrio da energia, isso é como se fosse aquela ação de poder, né, que o Lama fala, das quatro ações do mundo. Ação de poder, ação pacificadora, ação incrementadora e ação irada. Ação de poder é você manter equilíbrio da energia estável em meio à confusão, em meio à situação desafiadora, em qualquer lugar. A tua energia se mantém estável. E isso são os lungs. Por isso que a gente treina primeiro no ambiente confortável, protegido, né, da prática. Depois a gente tem que transcender a prática formal e ir para o mundo, né? Obrigada. Valeu. Mais alguém tem alguma pergunta? Vamos passar para o texto. Nós estamos lendo Roda da Vida, livro Problema Como Caminho para a Lucidez. E a gente tem que ir até o final do livro responder se isso é possível. Se a roda da vida pode se tornar um caminho para a lucidez. Então a gente tinha lido lá no início a introdução, né, a apresentação primeiro, depois a gente estava na introdução, os três níveis e de compreensão e a prática dos ensinamentos, que foi um resumo do Lama, né? Que ele fala para nós, os três níveis são ação, meditação, não, visão, meditação e ação, né? Desculpa falar na ordem, não na ordem inversa, na ordem usual, né? Primeiro a gente abre a visão, compreende, e aí ele traz dentro do item visão, ele fala para nós das quatro nobres verdades, do nobre caminho óptimo, né? E aí é uma forma, uma sinopse que ele faz dos ensinamentos que nós vamos olhar com calma durante o estudo do livro, né? Depois a meditação, que é para estabilizar a visão. Uma vez que eu tenho a visão, eu preciso introjetar, eu preciso absorver, eu preciso transformar na minha experiência aquilo. Senão a gente já comentou, não adianta ter o conhecimento, né, a compreensão superficial daquilo. Como a gente sabe, a gente pode, eu comentei já brincando, né? Pode ter um professor de ética que é profundamente corrupto, um pneumologista que fuma 2 maços por dia. E daí não transformou o conhecimento. Então a pessoa pode ler o texto do Lama, sair falando, dando aula, palestra, montar esquemas, mas aquilo não transformou a experiência dela. Por isso que a meditação serve para isso, estabilizar a visão, ou seja, tornar que aquilo venha de dentro, se torna a forma de agir no mundo, daí vem a ação. Então, visão, meditação e ação. A minha forma de agir no mundo, ela é transformada a partir da minha visão que eu tenho,
E isso acontece, o que liga, né, a visão para a ação é a meditação. Estabiliza, né, a compreensão, a visão. Daí ele fala então, né, do Shagdu Rinpoche também, como eram os mestres. Só de ter mestres, ele fala, né? Só de ter os ensinamentos, isso já nos inspira, já nos deixa felizes, já confortados, né? E aí a gente vai ler então, se eu não me engano, é isso na página 11. Veja aí quem estiver acompanhando o livro. A gente está na ação como início e fim do caminho, certo? É isso aí, né? A Iris fez um positivo, eu confio. É isso aí. Então tá bom. Então tá bom, vamos lá. A gente vai lendo, vai comentando. Quem quiser fazer algum comentário, né? Algum adendo, pode ficar à vontade, pode falar a hora que quiser. Desde que seja depois de mim, tá bom? Tô brincando. Pode falar na hora que for. Os níveis de visão, meditação e ação não ocorrem um de cada vez ao longo da vida. Estão sempre embolados uns nos outros, sucedendo-se ao mesmo tempo. Quando saímos da sala de meditação, gostaríamos de poder manter a tranquila visão meditativa. Para isso, precisamos do nível de ação. Então, aqui a gente está nesse tópico, ação como início e fim do caminho. O nível de ação é curioso, ele surge a todo momento na vida cotidiana, quando nos deparamos com desafios. Surge como se fosse o nível mais sofisticado e, simultaneamente, o mais introdutório. Isso se deve ao fato de termos um processo cíclico natural. Quando chegamos ao final de algo, recomeçamos. Na tradição do budismo Zen japonês, isso é ilustrado com os quadros do touro. Os quadros explicam que inicialmente a pessoa vive no mundo de forma aleatória. Depois, vê as pegadas do touro no chão. Mais adiante, a ponta do rabo. Ou seja, descobre que existe algo profundo em algum lugar. Lentamente, ela fica dominada por aquilo e vai à procura do touro, mas o touro foge. Por fim, há um momento em que se consegue laçá-lo, montá-lo e seguir com ele para todos os lugares. O touro é a nossa mente. A pessoa descobre, domina e pacifica a mente. Depois abandona a mente condicionada e repousa diante da lua, ou seja, contempla a natureza ilimitada, que está além da mente comum e das coisas comuns. Quando conclui a etapa da contemplação da natureza ilimitada, ela se levanta e entra no mercado da cidade para conviver com as pessoas que lá estão. Essa é a última etapa. A pessoa não vai viver no mundo da lua, nada disso. Ela vai retornar ao mercado, ao mundo. Essa é a etapa de ação, onde a pessoa vivia antes, no mercado, e onde chegou depois de todo o processo, no mercado, ao mercado. Assim, a última etapa é o retorno à primeira, mas a pessoa que retorna ao mercado não é mais uma pessoa comum, não vai mais agir de forma comum. Muito bem, então esse é o ponto da gente domar a nossa mente, da gente transformar a nossa relação com a nossa mente, né? De como que eu posso reaver a mente, na verdade, né? A mente no início está aleatória, ela está perdida, ela está indo, né, de uma maneira autômata, né, responsiva. E aí, com a prática, na meditação, na compreensão, estudo dos ensinamentos e assim por diante, a gente vai transformar a nossa ação. Então, Bodhisattva, né, quem faz o voto de Bodhicitta, aspira a alcançar a iluminação para benefício dos seres, ele vai voltar ao mundo, onde ele nunca saiu. Porque o mundo é a própria esfera da consciência primordial. Está sendo expressa a mente dele ali. Ele fala no mercado, mas pode ser qualquer coisa que você pode colocar ali, né? Aonde você estiver, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, é ali que vai voltar. Porém, não deve voltar com a mesma compreensão, com a mesma visão de mundo. Ele vai voltar dentro de uma outra paisagem, ou até numa mandala. No início, é a experiência cíclica. Por quê? Eu chego lá com uma visão limitada de uma identidade. Eu surjo naquela experiência com uma identidade.
Lembra lá das oito consciências que o Lama comentou? Sempre traz. Então, a consciência, a oitava consciência é a questão da paisagem que se estabelece. A sétima consciência é a identidade. E a sexta consciência são o raciocínio, como é que eu penso, a estratégia, a lógica, como é que eu funciono ali dentro. Então, quando eu surjo com esse tipo de mente, a experiência para mim aparece samsara, ou seja, eu olho os outros separados de mim, parece que a culpa está fora, parece que é alguém que está fazendo alguma coisa errada, alguém que está obstaculizando a minha energia, o meu progresso. Então eu tenho que parar e olhar para o mundo interno. Quando passa a olhar para o mundo interno e faz as práticas, estabiliza, daí aquilo já não é mais samsara. Por isso que eu começo a elucidar a roda da vida. A experiência cíclica, na verdade, é quando eu me sinto separado e eu reforço a identidade que tenta alcançar alguma coisa. Sempre a identidade ela vai olhar para aquela experiência como? Ela vai olhar assim: eu preciso de algo que eu não tenho, que está fora, e aí o que que vai me trazer de vantagem eu estar aqui? Entende? A visão utilitária. Daí eu olho para as pessoas, todo mundo é como se tivesse fossem peças do meu jogo. Eu não olho o outro no mundo dele. Eu olho o outro a partir da minha ótica. E aí que nasce a confusão, o sofrimento. Como é que o outro deve olhar para mim? Como é que o outro deve me ajudar? Tipo, a gente fala, eu amo você, mas aí a pessoa tá falando, dizendo assim, eu preciso de você, você tem que me amar, você tem que me dar felicidade. Então, isso que vai mudar, que vai girar, né, com a prática do caminho, né, da lucidez que o Lama está propondo para nós, a gente vai agir de forma comum no nosso dia a dia, nas nossas relações, mas já não é mais comum, porque a gente não está mais esperando algo que venha de fora. Lembra que a gente estabilizou a energia na prática e depois a gente compreendeu o que que nós devemos fazer? Que nós não somos separados, nós somos seres de relação interdependentes. Daí é como é que eu posso ajudar? Como é que eu posso beneficiar? Em que eu posso ser útil? Daí muda totalmente a perspectiva, mesmo aonde quer que eu esteja. Isso é a energia do Bodhisattva, né? É a intenção iluminada do Buda que vai passar a ser o que nós somos. Dá para entender? Numa linguagem cristã, é como se fosse São Francisco falando: Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Na linguagem budista, Vajrayana, é como se a gente fosse fazer Guru Yoga. É a intenção iluminada do Guru Rinpoche que vai soprar através dessa manifestação. Faz sentido isso que nós estamos falando? Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Não precisa ser a linguagem cristã, pode ser uma linguagem da própria ciência. Lembra, né? Quando a gente olha neurociência, quando a gente olha física quântica, o que que há de separado, na verdade? É só uma concepção arbitrária, né? Quando a gente coloca a, o campo de possibilidades, né? Como diz na física quântica. Então, eu tenho um campo de possibilidades na minha frente e eu escolho construir aquela experiência com o meu olhar. E aí, então, o papel do observador é muito importante. A gente tem que introduzir esse papel. E aí eu me torno um insider, né, que a gente fala, aquele que olha para dentro, um praticante. Então vamos dar sequência aqui Legal. na página 12. Pode falar, Eunice. Antes da gente virar a página, posso falar uma observação? Aqui, ó. Até o pessoal estava discutindo esses dias nos grupo de moradores lá do Sérgio Cavite, né? Sobre como a gente tem dificuldade de ter uma visão mais ampla, de observar as pessoas no mundo delas, né? E, e essa coisa de como que a partir da nossa experiência que a gente consegue ver o outro e entender o sofrimento do outro. E talvez um desafio, assim, você ter essa abertura de também ver também conseguir enxergar a experiência do outro, apesar de nunca ter passado por aquilo,
né? Não ter essa. E eu pensei nisso porque tá falando disso aqui, né? Desse mercado aqui. Eu tava vendo a imagem que tá aqui no livro do lado, né? Na página 10. E não sei se todo mundo tá com o livro, mas o reino humano ali, né? Que a Tiffany colocou. Aqui, ó, vou E, colocar a imagem aqui, ó. e Se tem o alguém. trator, tem várias coisas ali. E a gente sempre observa que tem esse gaúcho, né? Que ela fez lá no Rio Grande do Sul. Então, botou o gaúcho Puxa, e tal. é, Mas hoje eu observei uma coisa nova que eu não tinha visto ainda. Que essa mulher que é, tá com a ali tá com um bebezinho nas tá costas. lá, ó. Abriu em você o live Ginana maternal, aí ele apareceu aqui. Você conseguiu ver, né, isso? Eu juro que eu não tinha visto esse bebezinho ainda. Eu já olhei pra essa imagem muitas vezes. Então Incrível, né? eu fiquei olhando como a gente é cego mesmo para as experiências que não estão no nosso radar, assim, né? É, É, assim, totalmente cego, porque eu já olhei muitas vezes essa imagem, de verdade, assim, né? Já observei, já. E hoje que eu olhei e vi esse bebezinho nas costas dessa mulher ali. incrível. É incrível. É, É incrível a nossa cegueira, né? Assim. é, É. perfeito, é isso aí. O Gabriel. E a gente colore a imagem com as nossas experiências, né? Eu também, ó, quando eu olho isso aqui, ó, eu lembro do Caminho da Fé, que é aqueles 300 quilômetros no sul de Minas e passa por São Paulo e vai parar lá em Aparecida do Norte, que eu fiz com a Daphne 10 anos atrás. Leva 2 semanas que você vai andando 25, 30 quilômetros por dia e chega na igreja. Daí é isso que eu olho aqui, ó. Mas não é o que está pintado, é o que está na minha mente. O, Ah, o pode falar, Gabriel, Diego. é, essa parte de, é, de que a gente de que a gente não é dual, né? É, eu tenho uma dificuldade assim de entender porque é, É como é que todos nós, Diego. é mais no sentido de é no sentido assim, eu sou um indivíduo que pertenço ao todo portanto eu devo pensar no todo ou a ideia de indivíduo não existe? Que, por exemplo, assim, se você pegar um grão de areia da praia, ele existe por si só, mas ele não forma a praia. Ele precisa estar junto com os demais. É mais nesse sentido? Talvez a gente possa ver assim como essa alegoria, né? Porque o que acontece, Diego, é que esse é o ponto final do budismo. A ideia é que a gente chegue nisso, né? Então, a gente olha a impermanência, a gente olha o sofrimento, a gente olha as experiências construídas, tudo isso que nós estamos falando é para poder voltar à condição natural. A gente pode chamar de natureza búdica, natureza crística, ou natureza primordial, né? Independente, sem rótulo religioso. Mas só que isso é não dual, é a experiência de anatta, né? Que a gente fala, que é não dual. Então é isso que os mestres eles têm essa experiência. É a experiência do próprio Buda, Anuttara Samyak Sambodha, é isso que ele vai descrever, que ele não tem mais uma sensação de separatividade. Então ele dissolve o primeiro elo dos 12 elos, que é a vidya, que é a cegueira, que é a separatividade. A cegueira é a sensação de dualidade, um eu versus tudo que é não eu. E daí surgem as emoções perturbadoras, o karma, o sofrimento. Então, ah, todo o nosso esforço, a nossa dedicação, empenho de compreender o caminho, de fazer as práticas, é justamente para voltar nesse ponto, que é a condição natural. E sempre é dito nos mestres, nos livros, né, nos ensinamentos, que não é nada que a gente vá conquistar, não é nada que a gente vai alcançar, a gente vai simplesmente reconhecer aquilo que já está lá. É como se fosse uma onda. Isso também é um outro exemplo bom, que muitas tradições, não só budistas, taoístas, hinduístas, assim por diante, olham
que a vida é como uma onda, nós somos como uma onda, sabe? Então, e todo o oceano, ele não é separado da onda. Quando a gente fala no Prajna Paramita, forma é vazio, vazio é forma, é a mesma coisa que dizer a onda é o oceano é a onda. Não está separado. Eles são feitos da mesma substância que a água. Porém, a onda se sente separada. Você entende? Eu ainda posso me relacionar com a onda de forma convencional. Tipo assim, eu tô lá, vou pegar uma onda, vamos lá. Vai lá, vai pegar o jacaré, né? Você tá aí na praia. Como é que você vai fazer, né, cara? Então você consegue se relacionar com a onda. Você não se relaciona com o oceano. Vou pegar um oceano. Entendeu? Não tem isso. Então, de forma convencional, relativa, existe a onda. Porém, de forma absoluta, a onda é uma parte do oceano. E é isso que acontece, a gente se sente a onda. E aí, quando a onda vai se desfazer, que é a morte, a sensação é de uma extinção, parece. Onde que está agora essa onda? Então, por isso que no caminho espiritual, na prática, a gente precisa ver que nós somos a água, somos o oceano, não somos a onda. E a gente não nega a onda, não é que o oceano tem que estar parado, que muita gente acha que o caminho espiritual é isso. Entende? Entrar num estado meditativo, um estado de mente particular, onde eu pauso as experiências. Não é isso. Mesmo com as experiências no play, funcionando normal, aparecendo como hologramas, né, na tela da mente, mesmo assim, a lucidez está ali, prístina, né? Então, está sempre autocognoscente, ela sempre se auto-percebe, ela não está separada da experiência. Uma forma de ver isso, Diego, é naquelas experiências que a gente foi trazendo, né, no estudo passado do Gampopa, e nós vamos estudar aqui também, aqui, e é olhar objetos, olhar o cubo, né? Aí o cubo não está no cubo, né? Você vai começando a ver a coemergência. O cubo está na experiência. Então, o observador determina se vai olhar um cubo de um lado, o cubo do outro, ou se vai ver só um hexágono, por exemplo. Entende? Ou vai ver riscos. Então começa daí a não dualidade com os objetos. Lembra também aquela outra forma mental, né, que a gente falou da esfera dourada, que eu estou observando e daí parece que tem uma coisa separada do observador, não é verdade? Então dessa maneira, vamos dizer assim, vai ficando mais claro o que é dualidade e o que é a não dualidade. Eu primeiro começo com exemplos mais, vamos dizer assim, pedagógicos, explicativos, né? E aí eu vou tentando expandir essa percepção para todos os fenômenos. É, ajudou a entender, Gabriel, mas é que eu acho que a minha visão ainda ela é bem limitada nesse sentido, porque, por exemplo, é como se, vamos ver se eu conseguir entender, é como se, por exemplo, a sua mente, você fosse uma onda e eu fosse uma outra onda, mas a gente pertence ao mesmo oceano. E isso que vai ser o que a gente vai ter que olhar. Essa que é a questão. Se a gente só falar, é como se tivesse o dedo do Buda apontando para a experiência. Então a pessoa tem que olhar o dedo e olhar para a lua que tem pintado. Se eu ficar só olhando no dedo, não vai resolver. Então, por exemplo, quando alguém pergunta para nós o que é pensamento, o que é mente, o que é consciência, é melhor que a pessoa pratique meditação e olhe por si mesma. O que que é o pensamento? O que que é mente? E o que que é consciência? Então, você vai começar a olhar pela experiência. Os ensinamentos, conforme a gente está conversando aqui, eles vão elucidando, vão apontando. Mas para a gente poder ver mesmo, é ver de dentro, é ver com a própria experiência, com os próprios olhos, né? Aquilo que a gente falou. Aí o Dharma se torna vivo. No começo parece que é tudo meio embolado mesmo, parece que, né, pensamento, mente, consciência, é tudo uma coisa só. Daí depois a gente vai começando a olhar com calma. Mesmo o outro exemplo, né? Como falar de uma fruta para alguém que nunca comeu. É melhor a pessoa pegar a fruta e comer, né? É difícil você descrever o sabor de algo que o outro não experienciou, né? Bom, vamos seguindo na Então, prática, Diego. Isso é, aí temos até o final do ano para resolver, para iluminar, né? entendi. É porque daí, como você falou, Gabriel, é, tipo, você olha para os 12 elos
do primeiro para o 12º e depois você faz o caminho de volta do 12º para o primeiro, que então seria a última coisa que você vai conseguir alcançar é a visão da não dualidade. Isso. É isso aí. É isso aí que é o Ah, entendi. ensinamento tradicional do Buda. É isso aí. Entendi. Tá bom, obrigado, Gabriel. Valeu, Diego. Obrigado das perguntas. Sempre bom. Maravilha. Então vamos continuar lá na página 12. Início do caminho budista, a cultura de paz. Se olharmos a etapa de ação budista de modo introdutório, curiosamente veremos que é o estabelecimento de uma cultura de paz. Sua Santidade o Dalai Lama transita por todos os lugares falando de cultura de paz. Sejam boas pessoas, não sejam pessoas más, façam o que é favorável, não façam o que é desfavorável. Isso parece muito simples, mas é a etapa de ação no mundo, que significa interagir com as pessoas, falando aquilo que está ao alcance delas. Compreender o ponto onde as pessoas estão é que pode propiciar benefícios. Se elas têm fome, é preciso dar comida. Se estão com frio, é abrigo que vamos oferecer. Se estiverem doentes, deve-se proporcionar para tratar a doença. Fazemos essas atividades específicas sem perder de vista o caminho como um todo e suas diversas etapas. Essa é a abordagem da cultura de paz. Então, ali no começo, né, que o Dalai Lama sempre resume, né, como o próprio Buda tem lá no início da nossa sadhana, na capa, tem essas frases, né? Então, o resumo do budismo é: procure não prejudicar os outros, né, não fazer nenhum tipo de malefício, procure beneficiar os seres, gere, né, méritos, benefícios, e no final dirija a própria mente. Quer fazer o que é favorável e evitar o que é desfavorável. O que é favorável? Aquilo que é benéfico, que é virtuoso, que beneficia os seres, a nós mesmos. Aquilo que é não favorável, aquilo que é maléfico, nocivo, tóxico, que faz mal para nós e para os outros, né? Que gera, esse é o critério, né, de qualidade que a gente vai observar. Fazemos essas atividades específicas sem perder de vista o caminho como um todo e suas diversas etapas. Essa é a abordagem da cultura de paz. O Lama fala sempre: a gente deve passar a linha, o fio do Dharma, em cada conta para você fazer um mala. E aí cada conta são as ações que a gente vai fazer. A pessoa precisa, né, de comida, dá comida. A pessoa precisa de um abrigo, dá uma roupa. E assim vai, mas sempre com o eixo do Dharma, que a pessoa possa se libertar. Você mantém essa noção, ao invés de deixá-la presa naquela dependência, né? Você quer gerar independência, autonomia. E aí você tenta passar o fio do Dharma, que é que ela perceba, né, a lucidez, a compaixão e assim por diante. Essa é a abordagem da cultura de paz. O próprio Buda fazia isso. Então ele chegava nos lugares, se ele via alguém que estava mal, ele cuidava. Ele dava banho, ele limpava, ele trocava roupa. Então, ele não era só um ser iluminado com a aura dourada lá no alto da montanha. Ele estava lá no meio da muvuca, da galera, né? O budismo, juntamente com todas as outras tradições religiosas, é chamado a responder aos desafios sociais no mundo. O que fazer? Dentro desse âmbito, vamos encontrar também a noção de visão, meditação e ação. A etapa que diz respeito à responsabilidade universal corresponderia à visão, desenvolver a percepção de que vivemos integrados com todos os demais humanos e também com o meio ambiente do planeta. Por isso, cuidar dos outros e do ambiente é cuidar de si mesmo. Na etapa de meditação, a visão da responsabilidade universal passaria de pensamento teórico a um sentimento natural, levando à ação, correspondente em benefício de tudo e de todos. Sobre a etapa da ação ou dos meios hábeis, a tradição Zen diz que a realização é completa, mas aumenta sempre, pois os grandes discípulos vão além de seus mestres. Todos os Budas do passado conquistaram a iluminação completa,
mas pode-se dizer que ela aumenta com o tempo, porque as complicações do samsara também aumentam constantemente. Na medida em que a dificuldade aumenta, é necessário aumentar não a profundidade, mas o número ou a forma de meios hábeis para resgatar os seres do nível de complicação em que se encontram. Então, aqui vem a questão também, né, que o próprio Diego trouxe agora da interdependência, né, da não dualidade entre nós, os seres, né, e o ambiente. Então, cuidar dos outros e do ambiente é cuidar de si mesmo. E nós estamos integrados, não estamos separados, né? Então, ver isso é uma forma também de responsabilidade universal. E o fruto da responsabilidade universal como visão é a cultura de paz. Eu preciso incluir a todos, não excluir nenhum ser e saber que tudo aquilo que eu faço reverbera. Entende? Então é isso. E a gente deve levar em consideração os outros seres e também o meio ambiente, a biosfera como um todo, que ela não, a gente não está separado dela. O que acontece, né? A gente pensa, vocês lembram, talvez uns 20, 30 anos atrás, como era normal ver uma pessoa abaixar o vidro, né? Que naquela época não tinha muito elétrico, você tinha que baixar o vidro e jogar lixo fora. Não era comum isso 20, 30, 40 anos atrás? Isso hoje não é um absurdo, se você vê alguém fazendo isso? Na época era banalizado, era o usual, né? Comer alguma coisa, fosse o que fosse. Ela não pensava que depois era ela mesma que ia andar naquela calçada. Era ela mesma que ia pagar o imposto para ter alguém para limpar aquilo e dar fim com os resíduos. E assim por diante. A gente vê como é que é o tecido, né? Que a gente faz parte, que a gente coabita. E aí a gente vê hoje, a gente não quer destruir o planeta, mas a gente quer ter ar-condicionado. A gente não quer destruir o planeta, mas a gente gosta de todos os nossos confortos. Então a gente vai vendo qual que é o ponto entre o supérfluo e o necessário. E como que eu englobo os outros seres? Se todo mundo quiser viver como um norte-americano típico ou um europeu típico, que é, na nossa mente, parece que é o ideal, é o melhor, né, na sociedade de consumo, é impossível. Se todos os 1,4 quase bilhão de pessoas na Índia quiser viver igual eles, a gente acaba, não tem como. Então a gente vai ter que rever isso. E isso faz parte da responsabilidade universal da visão do Dalai Lama, né? Como é que a gente vê? Cada um vai ver na sua forma, na sua maneira, o que pode simplificar. Qual que é a nossa pegada ecológica, né? Então, como eu posso impactar menos? Quanto de combustível eu vou emitir? E assim por diante, né? Não adianta lá a Lady Gaga ou outros desse tipo assim do mundo business, né? Falar de ecologia e assim por diante, e daí o tanto que eles emitem de gás quando voam com seus aviões particulares, né? Então já tem isso de pesquisa. A pessoa impacta, ela impacta como 100 mil pessoas, é uma coisa assim. Então a gente tem que parar e repensar. E elas são vistas, né, na nossa sociedade como se fosse o melhor. Alguém bem-sucedido, que conseguiu o louro da fama, do dinheiro, do poder, e está impactando, né? A única coisa que a gente tem que pensar é se a gente quer inviabilizar a humanidade no planeta ou não. Se a gente quer catalisar esse processo de extinção, né? Como teve as outras extinções, a nossa também. E o que que ele fala depois? Que a iluminação é sempre completa, porém, os mestres que vão se sucedendo, os discípulos, eles têm que superar o mestre que já foi, porque ele tem que gerar meios hábeis, porque vão tendo outras confusões. Por exemplo, 50, 100 anos atrás, os mestres daquela época não precisavam lidar com inteligência artificial, certo? Os mestres de hoje vão ter que lidar. Por isso que você vai ver o Dzongzar, o Lama, outros mestres falando sobre aquilo, porque aquilo a mente humana criou e aquilo é mais uma confusão ou não, ou pode se tornar uma fonte de lucidez. A gente não sabe como é que está sendo usada.
Então a gente precisa clarificar o processo. Não é que as coisas sejam negativas, lembra, né? Em si e por si, mas a gente precisa elucidar. Na época do Buda, o Lama sempre fala, não tinha filosofia, não como ela surge agora, não tinha psicologia, não tinha ciência, não tinha neurociência, não tinha medicina como é. Então, tudo que a gente tem agora, a gente precisa elucidar com a mente primordial, a mente búdica, né? Por isso que vão surgindo os meios hábeis, né? Muito bem, como é que estamos aí, gente? Todo mundo dormiu? Alguém está acordado? É... Aí, né? Alguém fez um positivo. Valeu, Yolanda. Obrigado. Força, né? Estamos aí. E aí a gente vai concluir ali na página 15, ouvir os sons do mundo. Aí a gente tem uma imagem bonita que dá Avalokiteshvara e as suas 11 cabeças. Primeiro é o Amitabha lá em cima. Vou mostrar para quem está com o livro. Ó, Avalokiteshvara e as 11 cabeças. E tem os 1000 braços, né? Muito bem. Dentro da visão budista, essa etapa de ação em favor da cultura de paz, o benefício de todos os seres, equivale à manifestação de Cherenzig ou Avalokiteshvara, o Buda da compaixão. Cherenzig é a deidade básica de Sua Santidade o Dalai Lama e se diz que ele é uma emanação de Cherenzig, que circula pelo mundo para ajudar os seres. Existem várias deidades no budismo que representam as diferentes formas de ação da mente iluminada dos Budas. A partir dessas diferenças, pode-se dizer que alguma deidade seja a principal. Eu tenho a tendência de pensar que a deidade mais importante seja o Buda primordial, Kuntuzampa ou Samantabhadra, porque representa a qualidade de iluminação que cada um de nós, sem exceção, possui, e que faz de todos os seres sencientes um Buda em potencial. A natureza de Buda é a verdadeira natureza de todos os seres sencientes, é o absoluto. É aqui o aspecto do oceano que a gente estava falando, né, da água. Nos Budas, a natureza fundamental está plenamente desperta. Eles fazem coisas diferentes, mas todas as suas ações estão unificadas pela perspectiva de Kuntuzan, é o Buda primordial. Ainda que o absoluto esteja sempre presente, a imensa maioria das pessoas não é capaz de reconhecê-lo. As pessoas veem apenas sua experiência comum de mundo. Por isso, embora o Buda primordial seja muito importante, por ser tão sutil e tão extraordinário, é pouco entendido e pouco visto. Ainda que sua capacidade de gerar benefícios seja vasta e incomensurável, é difícil para nós vermos Kuntuzampo em ação e entrar em harmonia com ele. É como se nossos olhos não o alcançassem. Do extraordinário Kuntuzampo Samantabhadra, Buda primordial, emanam os 5 Dhyani-Budas, Akshobhya, Radnasambhava, Amitabha, Amoghasiddha e Vairocana, né, das 5 cores. Quando pensamos em Amitabha, nos alegramos. Ele nos ensina a ficar em silêncio e, através dele, nos conectamos à deidade última. É a porta que nos permite acessar a natureza última. Podemos ver o Buda Amitabha por todos os lados. Por exemplo, a família Pema, ou Padma, Lotus, que meu mestre Shagru Rinpoche trouxe para o Brasil, é a família do Buda Amitabha. O nome que me deu é Padma Santen, que significa que eu pertenço à família Lotus e que vou me manifestar no mundo conectado ao processo pelo qual Amitabha oferece seus ensinamentos, que é essencialmente a meditação e silêncio. Santen, aliás, é meditação, ou seja, meu nome pode ser entendido como meditação do Lótus. Então, essa é a minha função. Agora, na página 16. Mesmo a Amitabha é muito sutil para a maior parte das pessoas. Elas sentam em silêncio, mas suas mentes ficam girando, fazendo planos, e a meditação não rende muito. Por isso, a Amitabha emana o Buda da compaixão, Cherenzig. O Buda da compaixão já é diferente. Ele não fica sentadinho esperando que os outros olhem para ele. Cherenzig vai ao mundo, ouve os sons do mundo e interage com as aparências do mundo. Isso corresponde exatamente à etapa de ação que estamos abordando. É o patrono de todas as deidades, de todos os Budas, de todos os mestres, de todos os Bodhisattvas,
de todos os seres que andam no mundo, seja qual for a aparência que tiverem, para interagir com as pessoas e ajudá-las a superar seus sofrimentos. O mestre mais referenciado no Tibete é Padmasambhava, conhecido como aquele que nasceu sobre um lótus, um Buda. Padmasambhava é inseparável de Cherenzig. Ele também representa esse ideal extraordinário de andar pelo mundo de forma lúcida e ir até os seres para ajudá-los e lhes trazer benefícios. Quando as pessoas entendem a visão e meditam, chegam ao ponto de desenvolver a aspiração de trazer benefícios aos outros seres. Com essa aspiração, encontrarão meios hábeis, de acordo com os obstáculos que surgirem. Os meios hábeis são manifestação de Cherenzig e podem se expandir continuamente. Quando dizemos que a meditação se completou, a realização da meditação, né? Significa que vemos de forma perfeita o Buda Amitabha. No entanto, isso não limita a expansão dos meios hábeis. Podemos continuar encontrando outras formas de socorrer e beneficiar as pessoas nas suas dificuldades. É por isso que dizemos, ainda que a iluminação seja completa, ela aumenta sempre. O nível de ação pode aumentar incessantemente. Muito bem. Então, aqui o Lama vai dizer desses três níveis também que a gente poderia dizer, né? Dharmakaya, Sambhogakaya e Nirmanakaya, que são os corpos da iluminação do Buda. Primeiro a gente vê Kuntuzampo, né? Que o Lama traz, ou Samantabhadra, o Buda primordial, a experiência livre, a natureza primordial, a gente estava dizendo. Ela não tem nenhum tipo de tendência, não tem nenhum tipo de referencial, ela é uma espacialidade absoluta, aberta, totalmente abrangente, né? Quase uma poesia para nós, né? Quando a gente não faz prática e não ouve os ensinamentos, aquilo é muito sutil. E aí ele diz que é muito difícil de tocar dessa compreensão. Isso vai ser o ponto final que a gente estava trazendo da não dualidade, essa experiência de contusão. Daí, de Kuntuzampo, ele emana os cinco Jnani-Budas, que ele diz lá. E o Lama destaca o Amitabha, né? Então, Amitabha é o Buda da meditação, o Buda do silêncio, que ele entra em repouso e do silêncio ele beneficia os seres. Então, são poucos seres que têm, vamos dizer assim, uma afinidade com o silêncio, com a meditação. A pessoa muito provavelmente já fez práticas em outras vidas para poder sentir-se interessada, sentir-se atraída para sentar em silêncio, encontrar paz, significado no silêncio. Tem muita gente que aquilo é difícil, ela fica incomodada, agitada, parece que piora. Eu não consigo ficar em meditação, né? Isso é muito comum a gente ouvir. Então, daí surge o outro aspecto, né? Samantabhadra seria o Dharmakaya, corpo da realidade primordial, vamos dizer assim. Dali surge Amitabha, que seria Sambhogakaya, o corpo da manifestação, que é através do silêncio, do discernimento, dos ensinamentos. Mas muitos seres não conseguem chegar até os ensinamentos, chegar até o silêncio, a meditação. Então ele emana Cherenzig ou Avalokiteshvara, que é o Buda da compaixão, seria o Nirmanakaya, a manifestação corpórea. Então, por exemplo, o Dalai Lama é uma manifestação de Cherenzig. Então, ele vai encontrar os seres nos seus mundos. O próprio Buda Shakyamuni era uma manifestação viva de Cherenzig, quando ele aparece, né, pintado com os 1000 braços, né? As 11 cabeças, os 1000 braços, são os 1000 Budas esse éon afortunado, né? Que vão surgir. O quarto Buda é o Buda Shakyamuni que nós estamos vivendo a época agora. Então, o que que o Buda faz? O que que o Avalokitesvara, o Cherenzig faz? Ele ouve os sons do mundo, ele tenta entender os outros no seu mundo, na sua realidade, vamos dizer assim, na sua bolha, né, que a pessoa cria. E aí, a partir daí, estabelecer uma relação. Então, ele tenta encontrar meios hábeis para ajudar os seres.
Cada um já vai ter percebido isso na própria experiência, na experiência com os outros. Que às vezes você falar de silêncio, de meditação, está muito distante daquela pessoa. É muito difícil falar, parece que nem abre espaço. Fica até esquisito. Sabe uma coisa que não cabe, né? Não orna. Daí você precisa achar uma forma de como é que você vai acessar aquela pessoa. Só esse raciocínio já é o próprio Avalokitesvara, tentando entender o outro no mundo dele. É como se fosse assim, quando você vai ter que dar presente para alguém. Que presente você vai dar? Não adianta dar presente budista de livro de meditação. Como é que eu vou ajudar o outro no mundo dele? Alguma coisa que seja positiva, que ajude a direcionar ele de uma forma boa, favorável, né? Então eu vou encontrar algo no mundo dele. Para isso, o Tcherenzin, ele precisa soltar as, os referenciais, as amarras, né? As crenças dele mesmo. O que ele acha que deve fazer ou não. Porque senão se torna uma coisa como se fosse assim, panfletária, uma coisa meio catequizar os índios. Sabe assim? Eu levo a verdade para o outro. Então, como é que eu posso ajudar o outro no mundo dele, falando a realidade dele? Eu tenho que ter essa espacialidade, essa abertura. Tipo, chegar sem saber o que fazer. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho que me abrir. Uma escuta atenta, compassiva, aberta, para tentar ver o que que o outro está precisando no mundo dele. É igual, lembro do Lama trazendo esse exemplo, né? Se eu for tratar de uma planta, não adianta eu pegar e pôr uma comida para humano na planta, tá entendendo? Não vai ajudar, tem que ver o que que a planta precisa. Quanto de água, quanto de adubo, quanto de sol ou sombra. Então, eu estou entendendo ela no mundo dela. E daí é isso que nós vamos tentar fazer com os seres. Não dá para dar caviar para um bebezinho de 5 meses, né? Então é isso. Por mais sofisticado que seja um ensinamento ou alguma compreensão que a gente tenha, aquilo pode ser útil para nós, mas não necessariamente para o outro. Então eu tenho que achar o que que para o outro faz sentido. Às vezes uma coisa bem básica é tipo, escove os dentes todos os dias. Você fala para a criança, tome banho. Então, coisa muito básica. E isso é um ensinamento espiritual. Vocês entendem isso? Porque está pondo a pessoa num caminho positivo. Gabriel, a gente Ah, Léo. tem falado né, nessa parte aqui do Dalai Lama e a gente teve a oportunidade de estar em Dharamshala, onde é a casa morada há um bom tempo. E aí a gente foi ao museu, o Tibet Museum que fica ali, que acolhe no centro administrativo tibetano que tem ali. E uma coisa me chamou muita atenção que vai muito com isso que você está tentando dar exemplos, assim, que para mim foi ficou bem claro essa tua visão que você está trazendo. Vou tentar colocar aqui, pra ver se ajuda a complementar. Então, no museu tinha uma parte de perguntas e respostas que o Dalai Lama dava. E um era uma coisa, um jogral, assim, de cubos, e tinha um que era específico, assim, que a pergunta era o que que você achava dos chineses, né? Aí você pensa, pô, invadiram o país dele, expulsaram ele, né? E ele foi ao mundo, né? E você imagina que a resposta convencional é o quê? Não, eu quero que morra. Eu quero que vá para, né, que aconteça em dobro, vamos pensar assim, né? Uma lógica talvez ocidental, enfim. E a resposta ela é bem clara. Ele falou assim: eu não tenho nada contra aquelas pessoas, né? Pelo contrário, o povo chinês, ele tem tanto a ensinar para gente, assim como o meu povo, né? Eu simplesmente eu sou uma causa. E esses dias é uma resposta assim tão nesse sentido, assim, né? O que que ele
eu não tenho nada contra aquilo, né? E, e me chamou a atenção porque é uma resposta que é isso, o que que o onde eu posso ajudar ao outro também, mesmo ele fazendo mal, vamos dizer assim, né? Numa coisa mundana assim, para a gente colocar. E hoje em dia, se a gente pensar assim, né? Não uma consequência, mas a gente nunca poderia acessar, talvez, se os chineses não tivessem invadido o Tibete, por exemplo, a gente nunca poderia ter acessado a essa figura, essa pessoa, essa deidade, essa que é o Dalai Lama, né? Né? O Ocidente não veria talvez. Então isso ficou mexeu assim. Eu fiquei pensando nessa questão da geopolítica e aí quando você entende o contexto que ele está inserido dentro da Índia, quando você vê o filme que retrata Kundum, enfim, você vai entendendo um pouco da onde ele tá dando essa resposta, assim, né? Foi bem interessante, assim, sabe? Que Que bom, mostra um cara. pouco isso que a gente está discutindo aqui, que o Diego trouxe, né? Ah, mas como é que a gente começa a ver isso sobre o olhar do outro, da experiência do outro, né? Da gente fazer a leitura do outro para beneficiar o outro, que vai dar tudo certo para a gente também e por aí vai, né? Então, foi bem marcante, assim, essa resposta dele para mim. Foi, enfim, só para complementar aí. É, perfeito, é isso mesmo. É muito comovente, né? O jeito que o Dalai Lama coloca, assim, foram milhões, né? Foi um genocídio, assim mesmo, de mortes, né? Então, é uma coisa pesada, o sofrimento, né, que os tibetanos tiveram, tudo com a invasão. E ainda assim tem essa transcendência, né? Essa compreensão de que são seres humanos e que todos têm a natureza búdica e que não tem necessidade da gente tomar veneno, né? Ficar com aspiração de rancor, de raiva, de vingança, né? E a visão é muito ampla, cara. É um exemplo para nós mesmo. No nosso dia a dia, assim, quanta coisa podia pacificar se a gente tivesse esse olhar, né, de interdependência, né? Que nós não estamos separados, que a gente pode aprender com o outro, né? Que a visão do diferente não é uma visão que eu deva excluir, que eu deva aniquilar, que é o inimigo, né? A gente vê na polarização política e assim vai, né? Nas famílias. Então a gente pode ter visões distintas, mas elas podem ser complementares, né? Não precisam ser de guerra, né? De uma coisa assim bélica, né? Beligerante, né? Não tem necessidade. Muito bom. Então, esse é um treino para nós, né? Treinar a nossa mente na paisagem de Avalokitesvara, né? Na mente do Tcherenzig, que pode, todos nós podemos acessar. E a gente pode se tornar a manifestação de Tcherenzig, naturalmente. Se a gente conseguir soltar um pouco os nossos apegos, as nossas verdades, né? Os nossos referenciais e ter mais essa abertura para ouvir o outro no mundo dele, né? E tentar falar alguma coisa de benefício naquele mundo, que faça sentido naquela linguagem. A gente fala competência cultural. A gente tem que entender a linguagem que o outro está precisando. Como é que eu posso ajudar o outro no mundo dele? E não eu levar alguma coisa formatada, que aquilo foi bom para mim, então eu vou impor para o outro. E que eu posso ajudar para ele no mundo dele. Essa é a nossa pergunta, né? Então, vamos terminando por aqui, então, a leitura. Quem puder ler em casa, né? Isso é muito bom, poder ler antes, depois. A gente está gravando agora e a Rafa, né, uma amiga nossa lá que está próxima do Lama e tem subido os vídeos do Lama, ela me orientou também como fazer isso. Essa semana não deu tempo, né? Foi meio corrido aqui, mas daí eu vou ver se eu consigo já hoje. E leva um tempo quando a gente grava, e leva um tempo aqui no Zoom para poder estar disponível e poder subir na plataforma, mas a gente vai fazer como a gente fez lá no curso do Gampopa. Então, daí as pessoas que precisarem, né, a gente vai colocar lá depois o link, disponibilizar lá no grupo, tá bom?
Então vamos fazer um pouquinho de silêncio e depois a gente faz a dedicação. Mais uma vez, encontre uma posição confortável para o seu corpo, para a sua mente. Lembra de manter a coluna ereta, os olhos entreabertos, um profundo relaxamento. Solta bem os ombros, faz algumas respirações. Traga consciência para o momento presente. Vamos finalizar aproveitando esse ambiente mais sereno, nutritivo que os ensinamentos proporcionam. Quaisquer méritos, benefícios que tenham sido gerados, que possam se espalhar nas 10 direções. Traga todos os seres com quem você conviva mais diretamente, expandindo até englobar toda a biosfera, todos os seres, e aspire que todos eles sejam felizes, todos os seres sejam livres do sofrimento, que todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. Que todos os seres encontrem a liberdade, a lucidez, se liberem de todas as marcas mentais, o karma, e conheçam a energia natural, espontânea, a benefício dos seres, como algo que os inspira, que os anima. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam livres. Todos os seres encontrem as causas verdadeiras da felicidade e superem as causas verdadeiras do sofrimento. A gente vai fazer a dedicação. Que os méritos desse encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade o Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. E todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, obstáculo mais destrutivo. Que estes pensamentos nunca surjam em nossa mente, que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Neste exato momento, possam nem mesmo os nomes doença, fome, guerra e sofrimento ser ouvidos pelas pessoas e nações da Terra, mas possam sim sua conduta moral, mérito, riqueza e prosperidade crescer, e possam a suprema bem-aventurança e bem-estar sempre surgir para elas. Pandan Jumwene Jimbo Demba Yurin Neba Dan Demba Zingbe Jebu Nanguzan Jazun Danger Duzun Zanje Guru Rinpoche No Druganda Dewajan Puja Barje Gansa Dundun Tranquil Sazola Debzu Jingje Lam Tu Soji Nan Sangwe Barje Jiwadan Sambalan Jidru Barjin Jibo Oha Hungajra Guru Pemwan quem Chosun Ring Lui Che Zang Ling Sa Sun Cha Par Bel Roju Chosun Nan Wa Dan Mi Brao Du Sun Ye Leg Show. Muito bem, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado da presença. Que bom a gente poder
contemplar os ensinamentos, praticar junto. E até semana que vem, então. Tchau, até Então, semana que vem. tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Gabriel. Ótimo. Gente, valeu. Tchau, tchau. Valeu, obrigado.